Olá pessoal, agora estarei resolvendo o seguinte desafio. O número dado por essa expressão é racional ou irracional? Justifique. Antes de começar a resolver a questão, eu devo lembrar que o conjunto dos números racionais são aqueles que podemos escrever na forma de fração. Por exemplo, 1/2. Aqui temos dois números inteiros na forma de fração. Outro exemplo, 3. Então, em resumo, os números racionais são aqueles que eu consigo escrever na forma de fração. Já os números irracionais não formam uma dízima periódica e não podem ser representados por meio de uma fração irredutível. Um exemplo de número irracional é o π. Outro exemplo é a raiz quadrada de 2, é a raiz quadrada de 3. Agora, voltando à questão. Por que essa questão é considerada um desafio? Na matemática, aparecem algumas questões que nós temos de utilizar artifícios para encontrar a solução. E esta questão é um dos casos. Aqui, para facilitar o entendimento, por enquanto eu estou esquecendo essa raiz externa. Então eu estou copiando 4 mais 2 raiz de 3. Este 4, eu estou representando ele como raiz de 3 elevado ao quadrado mais 1. E este 2 mais raiz de 3 eu estou copiando. Olha o porquê de eu estar fazendo isso. Raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. Mais 1 mais 2 raiz de 3. 1 mais 3 dá 4. Mais 2 raiz de 3. Então, essa expressão equivale a esta expressão. E fazendo algumas modificações na expressão, podemos falar que temos raiz de 3 elevado ao quadrado, mais 2 raiz de 3, mais 1. Eu só troquei a ordem aqui. Para facilitar esse entendimento, estou lembrando aqui como funciona o a mais b elevado ao quadrado. Temos o quadrado do primeiro, ou seja, a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes ab, mais o b elevado ao quadrado. Então, vamos considerar que o raiz de 3 seja o a e o 1 seja o b. E olha como ficaria. Raiz de 3 mais 1 elevado ao quadrado. Aplicando essa demonstração na nossa expressão. O quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3, vezes 1 dá 2 raiz de 3. Mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado. E isso não é o que eu tenho aqui em cima? Então, é esse artifício que eu utilizo para resolver essa expressão. Como eu mostrei que este valor é igual a este, e ele na realidade era o que tínhamos no início, então no lugar do 4 mais 2 raiz de 3, eu posso colocar raiz de 3 mais 1 elevado ao quadrado. Estou copiando esse sinal de menos. Então aqui temos o caso do quadrado da soma de dois termos. Assim como aqui temos o caso do quadrado da diferença de dois termos, pois temos um sinal de menos. Uma observação, notem que os valores são os mesmos. A diferença é que aqui temos um sinal de mais e aqui temos um sinal de menos. Então eu estou pegando a raiz de 3 menos 1 e elevando ao quadrado. O raiz de 3 é o a e o 1 é o b. E desenvolvemos, ficamos com o quadrado do primeiro. Agora menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes 1 dá 2 raiz de 3. Mais o quadrado do segundo, 1 elevado ao quadrado, que dá 1. E para vocês verem que esse valor equivale a esse, estou colocando aqui embaixo. Raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. Estou colocando 1 do lado dele, menos 2 raiz de 3. Que é igual a 4 menos 2 raiz de 3. E isso é o que temos dentro da raiz. Então, no lugar desse valor, eu estou colocando raiz quadrada de 3 menos 1 elevado ao quadrado. Isso está dentro da raiz, então eu estou colocando a raiz aqui. Assim como estes também estão dentro da raiz.
Se eu tenho a raiz quadrada de algum valor elevado ao quadrado, eu posso simplesmente cancelar o índice, que é 2, pelo expoente. E assim eu extraio o valor de dentro da raiz. E ficaremos com raiz de 3 mais 1. Estou copiando esse sinal de menos. Aqui acontece a mesma coisa. Eu cancelo o índice, que é 2, por esse expoente, e esses valores saem de dentro da raiz. Como eu estarei fazendo regra de sinal, eu estou mantendo parênteses. Então, raiz de 3 menos 1. Então, ficamos com raiz de 3 mais 1. Fazendo regra de sinal, menos com mais dá menos raiz de 3. Menos com menos dá mais 1. Aqui eu poderia colocar os termos semelhantes um do lado do outro, porém estarei resolvendo direto. Se eu tenho raiz de 3 menos raiz de 3, eu tenho 0. E assim ficamos com 1 mais 1. E 1 mais 1 é 2. Que eu também poderia escrever 2 sobre 1, pois quando não aparece o denominador, ele vale 1. E o 2 pertence ao conjunto dos números racionais. Então a justificativa é que esse 2 pertence ao conjunto dos números racionais. Está resolvida a questão.